Aleluia. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver os moradores da terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes do seu povo. Glória a Deus. A profecia se cumpre hoje na minha vida. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amados, quem trouxe Bíblia? Vamos abrir no livro do profeta Joel, profeta mais pentecostal do Antigo Testamento. Hoje se cumpre mais uma promessa de Deus na minha vida. Gosto muito de vigília, mas a maioria das vigílias da minha vida eu passei a sós com Deus. Me lembro que no ano de 2014 para 2015, nós passamos um ano e meio fazendo vigílias no monte. Dia de sexta-feira nós amanhecíamos no monte, depois íamos fazer culto nas ruas, cultos evangelísticos em Manaus, e nós começamos a viver os mesmos milagres da Bíblia. Paralíticos andando, mudo de nascença falando, enfermidades sendo expelidas pelo ouvido, pelo nariz. Isso está gravado, está no YouTube. E Jesus disse para mim: agora desce e vai estudar, porque eu vou te colocar nos maiores púlpitos dessa nação. Eu saí das vigílias do anonimato e hoje nós estamos aqui. Eu acredito que é a maior vigília do Brasil. Quantos podem glorificar a Deus? Louvar a Deus pela vida do pastor Moisés, todos os obreiros aqui que estou conhecendo, pastor presidente de Florianópolis. Irmãos, tem paciência comigo, eu estou nervoso, não é fácil estar diante de vocês. Quando eu cheguei aqui vendo essa massa abençoada, bonita, esse povo catarinense. Sou paraense, da terra do pão, onde nasceu a Assembleia de Deus. Minha bisavó foi batizada por Guna Vingre. Aleluia. Aqui está minha esposa, chega aqui. Chega aqui, minha esposa. Ela é amazonense, irmão. No ano de 2005 eu recebi uma profecia num templo sede de Camboriú. Eu fui missionário dos Gideões no Amazonas por 13 anos. Eu estava no meio da igreja, sentado num culto de círculo de oração, e a irmã Maria Auxiliadora, parece que ela está morando agora aqui em Florianópolis. Ela saiu falando em línguas estranhas, foi até mim, pegou na minha mão e disse: assim diz o Senhor, hoje estou te separando ao pastorado. Eu disse: coitado, a irmã comeu feijão e veio para a igreja. Porque eu tinha 20 anos de idade, eu era solteiro, não era nem auxiliar, nem diácono, e o pastor Cisino não consagrava nem auxiliar, se não fosse casado. E quando eu temi, Deus tomou os lábios dela e disse: não temas, porque sou eu que faço e não é o homem. E arruma tuas malas, porque eu vou te levar daqui aos 4 cantos da terra. Ela disse: há um campo te aguardando, eu entrego um cajado nas tuas mãos, arruma tuas malas. E o campo era lá no meio da selva amazônica. 9 meses depois daquela profecia, está aqui minha esposa, ela é amazonense, lá do Jutaí, onde foi meu primeiro campo. Depois daquela profecia, eu assumi meu primeiro campo pela Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Amazonas, que os missionários dos Gideões que vão para o Amazonas, eles são amparados pela convenção de lá. E hoje nós estamos aqui, parece que eu não estou nem acreditando, né? E se for um sonho, eu não quero acordar. Quantos encontraram o livro do profeta Joel? Vamos nos colocar em pé, meus amados irmãos. Eu quero falar do último grande avivamento que o profeta Joel falou, em poucas rápidas palavras, porque eu tenho vivido essa profecia na minha vida. No ano de 2014, eu estive aqui nessa vigília com o pastor Reuel, quando eles vieram arrecadar para o Natal missionário, e tinha um pregador gaúcho, que eu não me lembro do nome dele, e ele disse que Deus não vai ficar no prejuízo, e que ele acredita numa grande colheita antes do arrebatamento da igreja, porque Deus não perde para Satanás. E esse grande avivamento já chegou e vai começar pela tua vida. Eu olhava para ali, não sabia que eram os internos, eu olhei para ali e Deus me disse que ali naquela plataforma, tem também aqui, tem pregadores que vão incendiar essa nação, diz o Espírito Santo. Alai Joe me afai comandarávia.
Quantos estão sentindo a glória de Deus? Livro do profeta Joel, todos nós conhecemos o capítulo 2, versículo 18, mas você talvez vá ouvir algumas coisas que você ainda não ouviu. Que Deus, ele revela, a sua palavra é uma fonte inesgotável. Diz assim, capítulo 2, versículo 28, tem gente que sabe de cor e salteado, foi citado por Pedro no dia de Pentecoste. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça, e o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Repita comigo, antes que venha o terrível. É o grande, diga grande, e terrível dia do Senhor. Agora volta para o versículo 28, diga depois. Então depois de algo, e antes do grande e terrível dia do Senhor, aconteceria alguma coisa nessa terra. Pode sentar, meus amados irmãos, glorificando o nome de Jesus. Livro de 2 Reis, capítulo de número 2, versículo 14, quando Elias é assunto aos céus, a capa de Elias cai, e o profeta Eliseu pega aquela capa e vai até o Jordão e pergunta, onde está o Deus de Elias? E eu pergunto para você, pergunte para o teu irmão, onde está o Deus de Elias? Ele continua no mesmo lugar, ele continua no trono, mas o Deus de Elias, para atuar nessa terra, eu sei que ele é soberano, ele usa quem ele quer, mas nós vamos encontrar na Bíblia, no decorrer da história bíblica, Deus levantando homens que se colocaram na brecha, que se colocaram à disposição, para que ele pudesse usar. Ele fala através do profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, e busquei dentre eles um homem que estivesse perante mim e essa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém eu encontrei. Mas se Deus olhar hoje para Santa Catarina, para a vigília do bom samaritano, eu creio que ele vai encontrar alguém que está se colocando na brecha, que está fazendo como o profeta Isaías, dizendo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E nós vamos encontrar na Bíblia Deus usando homens que se colocaram na brecha, como o profeta Daniel na Babilônia. Vocês sabem da história, quando veio o primeiro juízo, o terrível grande dia do Senhor para Israel, para Judá, em 605 antes de Cristo veio o primeiro juízo, mas esse grande e terrível dia do Senhor é para as nações, é a grande tribulação que acontecerá aqui nessa terra, depois da volta de Jesus, depois do arrebatamento da igreja, porque hoje já não se prega mais o arrebatamento da igreja. Tem muitos debates na Bíblia, e pessoal debatendo sobre unicidade, sobre trindade, sobre sábado, sobre pré-tribulacionismo, que eu sou pré-tribulacionista, porque eu acredito que Jesus não morreu em vão na cruz do Calvário, derramou seu sangue por mim e por você, e vai deixar você aqui para o anticristo fazer o que quiser da tua vida. Não, a igreja, ela não foi destinada para a ira. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da grande tribulação que há de vir. Sabe qual é a igreja que vai passar pela grande tribulação? A igreja apóstata, mas a igreja que é santuário do Espírito Santo será arrebatada ao encontro do Senhor dos ares. Mas antes do arrebatamento da igreja, haverá um grande avivamento, e nós vamos provocar esse grande avivamento, porque Daniel provocou esse grande avivamento na Babilônia.
Daniel se colocou à disposição de Deus. Eu cheguei aqui, algumas pessoas estavam orando e a maioria estavam sentadas. Está difícil para orar, né, irmãos? Quanto mais para jejuar. Mas aqueles que se colocarem à disposição de Deus, nós vamos ver aqui o que o profeta Joel acaba de falar. Ele fala que ele falou 2000 anos atrás, que nós... 2000 anos e 800 anos atrás, o que ele fala assim, e há de ser que depois do que? No contexto fala aqui no capítulo de número 1, ele está convocando o povo para uma assembleia, para um período de santificação, para um período de jejum. No capítulo 14 ele fala do capítulo 1, versículo 14, santificai um jejum, apregoai o dia de proibição, congregai os anciões, todos os moradores da terra, na casa do Senhor vosso Deus, clamai ao Senhor. Do capítulo 2, versículo de número 15, ele diz, tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Vocês veem que ele está convocando o povo para um jejum. E quando nós olhamos para a Bíblia, todos os grandes avivamentos que Deus derramou na terra, todas as grandes interferências divinas na terra, vieram através de um período de jejum, de um período de santificação. Quando Deus ele levanta Moisés, nós sabemos, ele foi o primeiro homem que a Bíblia relata que passou de maneira sobrenatural na presença de Deus, 40 dias e 40 noites intercedendo pelo povo de Deus. E eu quero ler para vocês aqui em Deuteronômio, capítulo de número 9, versículo 18, você que quer nos acompanhar, mas quem não pode acompanhar, vai ouvindo aí. Ele diz assim, e eu me lancei perante o Senhor como dantes, 40 dias e 40 noites, não comi pão e não bebi água, por causa de todo o vosso pecado, que havias pecado, fazendo mal aos olhos do Senhor. Então ele se derramou pelo povo de Deus, para que a ira de Deus se aplacasse do povo. Daniel também, no capítulo de número 9, ele faz um período de consagração, porque ele, lendo as sagradas escrituras, o livro do profeta Jeremias, ele entendeu que os 70 anos de juízo sobre o povo de Deus já eram chegados, e agora ele vai se humilhar perante o povo de Deus. Sabe o que eu aprendo aí? Os homens que Deus vai usar nessa terra são os homens que se colocam à disposição de Deus, que intercedam pelo povo de Deus, que se derramem no altar de Deus. Porque hoje, meus amados irmãos, nós estamos vivendo o tempo de nação contra nação, reino contra reino, guerra, e a gente acha que é só lá fora, mas aqui dentro da casa de Deus é irmão querendo puxar o tapete do outro, é irmão quando um está pregando, ao invés de estar intercedendo, levantando a mão, Senhor, usa o teu servo, batiza com o teu Espírito Santo, ele fica torcendo o contrário. Tomara que nunca aconteça nada, tomara que o som fale com a tua torcida ou não, meu amado irmão, antes que houvesse dia, ele é, e ninguém acha que possa fazer escapar das suas mãos, porque operando ele, quem impedirá? Por que não falar do jejum de Esther, que foi um grande livramento no reinado do Império Persa, quando chegou a notícia daquela trama contra o povo de Deus, que o povo de Deus seria destruído, que o povo de Deus seria aniquilado, mas a Bíblia diz, e busquei dentre eles um homem, mas era uma mulher. Onde não tem homem de Deus na brecha, o diabo destrói. Deus permite que Satanás destrua. Mas onde tem alguém que se coloca na brecha, sabe, vai acontecer o primeiro jejum da Bíblia, total de 3 dias. Ela convoca as suas servas, ela convoca o povo de Deus, e o povo de Deus vai no jejum. E sabe o que acontece depois do jejum? Ela se apresenta diante do rei, e as leis foram mudadas, meus amados irmãos. A lei foi revogada. Eu sei que nós estamos no ano eleitoral, nós temos que votar em crente, nós temos que votar em pessoas que defendam essa palavra, porque é melhor votar mesmo nos servos de Deus do que nos filhos do diabo. Mas a nossa esperança, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Ele disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei dos altos céus e sararei a terra. Depois do jejum
jejum da rainha Ester, o rei se apresentou para ela e disse: pede-me até metade do reino. Olha aí, irmão, a força do jejum. Nós estamos vivendo um período em que o povo já não ora mais, o povo já não jejua mais, o povo já não busca mais a presença de Deus. Eu me lembro que quando eu jejuava, eu ia pela casa dos irmãos, os irmãos me ofereciam comida. Pastor, vamos almoçar? Eu dizia: não, irmão, tudo bem, eu não vou comer hoje. Pastor, o senhor está jejuando, para que jejuar? Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. Para de estar mortificando aí o teu corpo, para de estar se mutilando, meus amados irmãos. A salvação, ela é de graça, diz a Bíblia. A salvação vem pela graça por meio da fé. Glória a Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora, unção de Deus, dons espirituais, poder de Deus. Paulo disse: buscai com zelos os melhores dons. Quem quiser unção, quem quiser poder, quem quiser autoridade, tem que descer na presença de Deus. E quando nós descemos na presença dele, o céu desce. Após o jejum de Daniel, o que aconteceu, pastor? O anjo desceu. Após o jejum de Moisés, quando ele desceu do monte, observe que 40 dias e 40 noites de forma sobrenatural. A medicina, os médicos, a literatura médica, ela diz que um ser humano não pode passar além dos 3 dias no jejum total. Moisés foi em condições sobrenatural. Por quê, pastor? Porque ele estava envolto na glória de Deus, falando com o próprio Deus. Ele foi alimentado. Outro que jejuou 40 dias e 40 noites foi Elias, mas ele tinha comido uma comida trazida pelo anjo, e a Bíblia diz que com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Agora o nosso Senhor, que Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. A Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, e ele passou ali 40 dias e 40 noites, onde a Bíblia relata que ele não comeu, e quando acabou os 40 dias e 40 noites, ele teve fome. A Bíblia não fala que ele não bebeu e que ele teve sede. E o que aconteceu depois do jejum de 40 dias de jejum de Jesus? Os anjos vieram e o serviram. Você está entendendo, meu amado irmão? Olha só, Daniel jejuou e o anjo desceu, e o anjo disse: eu vim por causa das tuas palavras. Desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração a buscar, Deus hoje vai, aleluia, Deus hoje vai te convocar, Deus hoje vai te despertar para você voltar para a oração, para você voltar para o jejum. Deus quer te mostrar coisas grandes e extraordinárias. Outro jejum, pastor, do Novo Testamento não é obrigado mais a jejuar. No Antigo Testamento tinha o dia da expiação, que era a lei. Todos tinham que jejuar naquele dia. Eu pergunto para você: quanto jejum você tem feito para Deus? Está difícil jejuar, né? E como é bom comer, né, meus amados irmãos? Mas Jesus falou, e eu quero ler aqui com vocês, meus amados irmãos, se vocês quiserem me acompanhar agora, lá no livro de Lucas, capítulo de número 5, versículo 39. Chegaram para Jesus e disseram-lhe, versículo 33, desculpa: porque muitas vezes jejuam os discípulos de João e fazem oração, como também os dos fariseus, e os teus comem e bebem. E disse-lhes: podeis vós fazer jejuar os convidados da boda, enquanto o esposo está com ele? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, então naqueles dias jejuarão. Quem era o esposo? Era Jesus. Quando o esposo fosse tirado, quando que o esposo foi tirado? Após a crucificação, após a ressurreição, após os 40 dias, após ele ter dado as últimas instruções, e ele disse: agora ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da Jesus tinha algo novo para eles. Jesus tinha uma experiência nova para eles viverem. Como pode jejuar se o noivo ainda estão com eles?
Aí ele contou uma parábola, continue aí no versículo 36. Ninguém tira um pedaço de uma veste nova para coser a veste velha, pois que romperá nova e o remendo não condiz com a veste velha. Ninguém põe vinho novo em odres velho, outra sorte o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho em odres e se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos juntamente se conservarão. Tem um novo de Deus para minha vida e para a tua vida. Eu nunca me conformei, irmão, em saber, em lendo a Bíblia, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Tem muita gente dizendo aí que a Bíblia foi manipulada. Irmão, que Deus é esse, irmão? Que Deus é esse que pega essa terra, diz a astrofísica que ela está girando a mais de 1.666 quilômetros por hora no Equador, a 66.600 milhas por hora em torno do Sol, um dia com 24 horas, 1 hora com 60 minutos, 1 minuto com 60 segundos, 365 dias no ano, as 4 estações do ano, essa perfeição toda. Esse Deus iria permitir que Satanás e que os homens manipulassem a palavra dele? Não deu ouvidos a espíritos enganadores e nem a doutrinas de demônios. O que Deus quis que chegasse na tua mão, chegou aqui. A palavra dele, poderosa, ela é a mesma, ela não mudou, ela tem poder. E eu lendo esse livro, quando eu me converti, perguntava: cadê o Deus da Bíblia? Cadê o Deus de Elias? Cadê o Deus dos apóstolos? Cadê os milagres, Senhor? Cadê as grandes libertações, como era na vida dos apóstolos, que até a sombra de Pedro curava? Observe, meus amados irmãos, eu aprendi na nova aliança, na graça, ninguém é obrigado a nada, mas aqueles que se colocam à disposição de Deus, aqueles que jejuarem, aqueles que se consagrarem, vai viver o que os outros não vão viver. Você vai chegar no céu porque Jesus já pagou o preço por você. O bandido na cruz nunca jejuou, talvez nunca deu o dízimo, só fazia coisa errada. Isso é graça, se arrependeu. A pessoa pode se arrepender lá no leito, lá na cadeia. Mas aqueles que entenderem que Deus tem algo novo, que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E aqueles que amam a Deus, eles não se conformam, eles querem mais de Deus. Eles não se conformam com o mistério de ver o povo de Deus ser destruído. Vamos buscar o Senhor e vai ter uma intervenção divina. Eles não se conformam como Daniel. Eu não vou me contaminar, irmão. Hoje está tão difícil. É uma juventude hoje querendo viver igual o mundo. Tem jovens querendo sair da nossa igreja porque eu sou assembleiano e querendo ir para as igrejas modernizadas. Irmão, eu não sou contra métodos. Eu não sou contra gente perguntando: e agora? Tem igreja pintada de azul, tem igreja pintada de preto. Primeiro que o culto, meus amados irmãos, tem que ser cristocêntrico. Tem que ter a palavra, tem que ser adoração para Deus. Eu sei que nós temos um costume, eu sei que nós temos uma tradição assembleiana, mas nós, irmão, o método está na Bíblia, e o método é descer à casa do oleiro. Jeremias, quer ouvir a minha voz? Desce à casa do oleiro. Aí nós queremos copiar, está dando certo aquela igreja agora pintou tudo de preto, para pintar nós. Meu irmão, o segredo está na Bíblia. Eu não sou contra cores, Deus criou todas as cores, Ele criou o arco celeste, mas o modelo está aqui, ficar em Jerusalém, e eles foram para oração. O modelo é oração, jejum e Bíblia. Oração, jejum e Bíblia, é vida no altar, é vida com Deus, e o céu vai descer. Eu aprendo que nós temos que provocar a glória de Deus. Atos capítulo 10 da nova aliança, Atos capítulo 13, a Bíblia diz, antes de eu ir para o 10, que havia um homem chamado Cornélio, centurião. Observe que ele não era judeu, ele não era cristão, mas ele era um homem piedoso, e ele se aplicou no jejum por 4 dias, até as 3 da tarde,
E o anjo desceu e falou: a tua oração chegou. Eu fico imaginando se a oração, o jejum de uma pessoa que não usou o nome de Jesus, que não era judeu, que não era da descendência de Abraão, de uma pessoa que não usou o nome de Jesus, porque a nossa oração hoje termina em nome de Jesus. Imagine quando você aplicar o teu coração, como Daniel: eu apliquei o meu coração, eu busquei a Deus em jejum e oração. Irmão, a glória, o céu de Deus vai descer. E você vai começar a viver algo novo e extraordinário que você nunca viveu na tua vida. O profeta Joel fala: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Porque no Antigo Testamento só reis, sacerdotes, profetas, juízes e nazireus recebiam o Espírito Santo, e uma única vez os anciões. Só os profetas profetizavam, só os reis recebiam a unção de Deus. Mas ele disse: antes do terrível dia do Senhor, do grande e terrível dia do Senhor, antes de Jesus voltar, haverá um derramado Espírito Santo. Vossos filhos e vossas filhas profetizar. Vossos jovens terão o quê? E eu pergunto: você está profetizando? Você está tendo visões? Como é que tem sido o teu tempo? Hoje nós estamos aqui numa vigília para buscarmos a Deus, para recebermos o Espírito Santo de Deus. Mas Deus está te convidando para viver algo novo, para tomar o vinho novo, aleluia, para viver uma experiência nova. E Deus está te convocando: desce, 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 porque é tempo de eu abrir as portas, porque é tempo de eu te usar na terra, porque é tempo de Deus fazer coisas extraordinárias. E a Bíblia diz que na igreja que estava, repita comigo, em Antioquia, no Novo Testamento. Então ele jejuava, e a Bíblia diz que eles, servindo o Senhor, ministrando o Senhor e jejuando, disse o Espírito: aparta Saulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Então eles, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Eu vim aqui essa noite falar a Bíblia e contar as experiências que eu tenho vivido, e que vai vir um grande avivamento, e que nós não vamos... É muito bonito pregar. Eliseu jogou a capa e o rio Jordão abriu. Moisés levantou a vara e o mar vermelho abriu. Moisés falava a água, a rocha, e da rocha brotava o quê? Água. Chovia maná. Que provisão de Deus. Falar em provisão, irmão, eu vivo milagres todo dia. Eu vivo a provisão de Deus. Eu sou um milagre. Deus quer que essas coisas voltem a acontecer, porque nós estamos vivendo o tempo da graça, e essa geração, ela precisa ver um povo diferente, um povo cheio da glória e do poder de Deus. E qual é o segredo? É descer. Agora é claro que tem jejum que Deus... O camarada passa fome, que é o jejum de querer aparecer. Foi esse jejum que Deus reprovou, de querer ser glorificado pelos homens, de querer ter milhões de seguidores, de querer ser aplaudido. Não sou contra a rede social, porque hoje a gente está medindo o ministério das pessoas por seguidores. Porque se fosse olhar para meus seguidores, irmão, o maior pregador de todos os tempos, só ficou 120 seguidores fiel a ele. Mas aqueles 120 obedeceram, aqueles 120 foram para o cenáculo, aqueles 120 aguardaram e receberam a promessa de Deus. Já foi falado aqui que Deus exalta, mas pergunte-se para o pastor Moisés: correu atrás de seguidores, correu atrás de inscritos? Quando a obra de Deus, ele vai soprando o teu nome, ele vai falando, ele vai movendo. E olha aqui, hoje o Bom Samaritano tem a maior página cristã do Brasil. Isso é motivo de você dar glória a Deus, mais de 1 milhão de inscritos. É Deus que sopra o teu nome, é Deus que te projeta, e Ele não vai entregar algo novo para você se a tua estrutura for velha. Ele tem algo novo para entregar para você. Mas Ele quer que você deixe a estrutura velha dos fariseus. Deixe de querer aparecer. Deixe que Ele te apresente. Deixe que Ele vai adiante. Ele diz: o Senhor irá adiante de vós. É Deus que te apresenta. O pastor já falou. E quando Ele apresenta, glória a Deus,
Quando ele vai com você, como ele foi com os discípulos, depois de passarem 9 horas remando no mar da Galileia, e não retornaram atrás, porque a Bíblia diz que perto da 4ª vigília da noite, Jesus chegou e entrou no barco. Depois de 9 horas, Jesus já sabia que eles estavam ali fadigados, porque antes de virar o dia, antes do sol se pôr, eles viu ali na praia, eles remando com dificuldade, mas eles não voltaram. E Jesus, você sabe o que aconteceu, andou sobre as águas, entrou no barco e chegou do outro lado com eles. E os outros irmãos que comeram pão, comeram peixe, já estavam do outro lado esperando. E talvez perguntem, agora que vocês chegaram, irmão, é melhor chegar atrasado, mas com Jesus no barco, porque não existe chegar atrasado quando Jesus está no barco, é chegar na hora certa, porque aqueles que chegaram primeiro, quando Jesus começou a pregar duro, vocês só estão atrás de comida, vocês só estão atrás de milagres. Foi saindo 1, saindo 2, saindo 5 mil, saindo 60 mil, e ele virou para os 12 voz: vocês vão também me abandonar? Não, Senhor, a gente já remou bastante, já remamos contra o vento, nós não voltamos, nós obedecemos. Para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Agora tem gente que não quer remar contra o vento, tem gente que não quer atravessar, e Deus é que nos coloca no temporal, porque foi Ele que nos colocou. A Bíblia fala que Deus faz caminho na tormenta e na tempestade. Os caminhos do Senhor não são os teus caminhos, os pensamentos do Senhor não são os teus pensamentos, porque os pensamentos de Deus são mais altos que os teus pensamentos. Eu acredito, e eu quero incentivar você a viver algo novo de Deus para a tua vida. Os discípulos jejuavam 2 vezes por semana. Os fariseus jejuavam 2. E a Didaquê diz que, eu sei que nós temos que falar sobre a Bíblia, mas o primeiro catecismo, os primeiros livros escritos, logo do primeiro século, falavam que os cristãos, eles tinham um costume de jejuar 2 vezes por semana. Serviam o Senhor em jejum, eram, irmão, envoltos na glória de Deus. Eles já desciam água buscando, ou seja, a oração era ligada inteiramente com o jejum. É igual ao avião, tem a asa da oração e tem o jejum, e ele voa, glória a Deus. Presta atenção, o profeta Joel, ele fala que haveria um grande avivamento antes do terrível dia do... Então, antes do arrebatamento da igreja, Deus vai levantar alguém na terra que vai trazer grandes avivamentos e grandes milagres. Deus me trouxe aqui essa noite para dizer para você, eu ouvi aqui em 2014, Deus não vai ficar no prejuízo. E Deus vai despertar alguém aqui para buscar o Senhor. Vamos ficar em pé que eu quero orar por vocês agora. Pastor Azaí, o Senhor, eu tenho vivido os mesmos milagres da Bíblia. Olha para mim. Nós temos que estar preparados para o grande mover de Deus que está vindo. Eu não vim aqui me gloriar, mas a partir do momento que eu comecei a buscar a Deus, do meu primeiro jejum de 40 dias no ano de 2006, e todos os anos nós fazemos um jejum de 40 dias. Eu comecei a viver coisas no meu ministério que eu não vivia. Eu comecei a receber algo novo de Deus. Eu comecei a andar como que acendido, pegando fogo. Você já leu na Bíblia que Paulo escreveu em Romanos: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que vós apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto racional. Com 37 dias de jejum, Jesus apareceu para mim. E depois dos 40 dias de jejum, eu não fui jejuar para buscar dom, eu não fui jejuar para expulsar demônio, eu fui jejuar para conhecer a Deus, para servir o Senhor em jejum. Porque você não tem que jejuar para expulsar demônio, irmão. Você tem que se jejuar para ser cheio do Espírito Santo, porque o jejum não é para demônio, o jejum é para Deus. E você, cheio do Espírito Santo, vai expulsar todos os demônios que vão aparecer no teu caminho. Tinha cultos que eu não sabia lidar, porque eu não sabia expulsar demônio. Eu me lembro que ela não era nem minha namorada, nem minha noiva, nem minha esposa. Ela estava num culto, irmão. E depois dos 40 dias de jejum, eu não sabia lidar com aquilo.
numa rede de 500 jovens, cerca de 100 jovens, era demônio caindo para todo lado. Eu andava na rua, era gente manifestando com demônio. Eu não sabia lidar com aquilo. Eu entendo, não se pode colocar vinho novo em odre velho, tem que estar preparado a estrutura, irmão, porque esse avivamento vai vir, aí Deus quando começar a te usar, e você vai dizer, agora Deus me usa, agora eu sou grande pregador, agora eu vou cobrar 15 mil, porque eu oro e Jesus cura, Jesus liberta, nada disso. Não estou dizendo que não tem que ter acerto, digno é o obreiro do seu salário, mas eu imagino essa geração, se receber a glória de Deus, o que vai querer fazer com o poder de Deus? Eu tenho vivido isso na minha vida. Eu tenho vivido os mesmos milagres da Bíblia. E Deus está procurando alguém que queira provocar, aleluia. Como Daniel provocou e o anjo desceu e deu o anúncio para ele dos acontecimentos dos últimos dias. Como o anjo desceu para Cornélio e disse, manda chamar Pedro, ele vai dizer o que você deve fazer. Como o Espírito Santo falou para a igreja em Antioquia, porque quando nós buscamos, Deus fala. Quantos essa noite querem fazer um compromisso com Deus? Uramachai comanda Arábia. Feche os teus olhos e levante a mão agora. Nós vamos orar nesse momento. O Senhor Jesus vai operar milagres agora. Eu não sabia, mas Deus está levantando ali. Eu não sabia que eram os internos. Quando eu cheguei, eu olhei para ali. O Senhor disse, ali naquela plataforma tem pregadores que vão incendiar essa nação. Aqui na vigília do Samaritano, Deus está levantando pregadores que vão incendiar essa nação. Você vai pegar no microfone, irmão, e você vai ver milagres extraordinários. O novo de Deus está vindo para a tua vida. Você vai viver a glória de Deus, o mover de Deus na tua vida. Há uma grande colheita e Deus está te despertando hoje. Diga, eu creio. Levante a mão para cima agora, ó Senhor, a tua palavra foi pregada. O Senhor disse, meu Pai, o teu povo está aqui essa noite te buscando. O teu povo está aqui essa noite, Senhor, clamando a Ti numa vigília, meu Pai. Nós queremos a manifestação da Tua glória aqui nessa hora. Eu sei que o Senhor está levantando e essa noite haverá dons do Teu Espírito Santo. Essa noite haverá, Senhor, entregas de ferramenta. Essa noite o Senhor vai avivar alguém. Essa noite o Senhor já vai levantar alguém. Essa noite o Senhor vai ter uma intimidade com alguém. Os batizados com o Espírito Santo, levanta a mão agora. Pode fazer o fundo musical agora. E de repente veio do céu um barulho como de um som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam reunidos. E foram vistas por eles línguas repartidas como as que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Hoje não é Jerusalém, hoje é o Bom Samaritano, hoje é Santa Catarina, hoje é você, hoje não é Pedro, hoje não é Paulo, hoje não é Tiago, hoje não são os apóstolos, hoje não são os 120. Hoje é você que Deus levanta, hoje é você que Deus usa, hoje é você que Deus abre a porta. Então vai recebendo nesse momento o renovo de Deus. Abre a tua boca e comece a glorificar a Ele. Abre a tua boca, quem tem glória vai dando glória, quem tem aleluia vai dando aleluia agora. Vou esperar você orar, levante a mão. Os batizados com o Espírito Santo começam a rajar em língua. Começou lá atrás, ó. Começou lá atrás, vai recebendo aí. Levante a mão em nome de Jesus, meu Deus. Começa a batizar agora, começa a renovar agora. Eu repreendo esse espírito de frieza, eu repreendo esse desânimo, eu repreendo esse espírito de morte. Eu repreendo agora da vida para essa pessoa. Aviva ele, aviva ela, ressuscita ele. O Senhor tem obra na vida dele. Aviva, pega aí, tem gente pegando. Olha a cadeia quebrando, levante a mão. Por isso que Paulo disse, eu quero que todos os homens em todos os lugares levante as mãos santas e orem. Ore e recebe o poder de Deus nesse momento.
Uramachai comandará bagai. Agora pegue na mão do teu irmão por um minuto aí, pegue na mão dele e diga: o fogo praça para você, irmão. Receba, Deus te levanta. Deus primeiro Ele te cura, Deus primeiro Ele te coloca de pé, e Deus derrama. Pegue na mão dele, profetiza, seja um profeta para ele, profetiza para ele, profetiza para ela, profetiza, seja ela. Começou lá, vai Senhor, vai derramando, vai avivando, vai enchendo, vai despertando. Olha aí, ó, recebe aí, recebe aí, recebe aí. Você está autorizado a orar em outras línguas. Recebendo o dom de Deus, fecha os olhos e receba. Uramachai comandaraba calabadaraba comandarai. Elebi combinarachei de lebiovanarai. Começou ali. Eu estou com vontade de correr. Troveja Jesus, troveja Jesus. O avivamento prometido, o avivamento prometido, o avivamento prometido. Pega, 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 pega. Deus está levantando alguém. Começa a rajar em língua, começa a ser renovado. Satanás querendo ou não, você vai ser cheio. Receba, 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 receba força, receba poder. Olha lá, começou lá, ó, 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 ó. Olha aí, começou. Uramachei comente limianzo cominarai. Elebre farasteri miquiova subi como norábia. Elebre de camandaraba comanarai. Cadê o povo pentecostal? Cadê a Assembleia de Deus cheia do poder de Deus? Cadê o povo de Deus cheio? Receba! Segura a banda. Eu vou entregar, comece a orar em línguas agora. Enquanto você ora, Ele diz: eu renovo a tua vida agora. Entra de comaço de emianarasteri me comanarai. Enquanto você ora, Ele cura nesse momento. Enquanto você ora, Ele sara nesse momento. Enquanto você ora, os espíritos de doença saem, os espíritos de enfermidade saem, os espíritos de miséria saem, a perturbação vai embora. Vai pegar, meu Deus, eu estou todo arrepiado, eu estou com vontade de correr. Recebe mais, pode tocar a banda, pode tocar a banda, pode tocar a banda, pode tocar a banda, pode tocar a banda. Recebe, recebe, meu Deus, começou, começou, pega! Entra na sei, comente, levai, comandará de calamandorebi a farasteri, a lobe de camanzo quebinai. Deus está esperando o teu glória. Receba, é noite do renovo. Então vem me incendiar meu coração, meu teu altar. Quero ouvir o som. Olha aí, olha aí, ó. Pega, 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 tá liberado, tá liberado. Deus te levanta hoje. Quero ouvir o som do céu, tua glória, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quase não tem crente saltando e pulando, né? Deus abençoe, pastor Osaí. Porque dá glória e dá aleluia. Jesus perguntando qual foi o último jejum que você fez. Não é muito fácil, né? Pregar sobre jejum e oração numa vigília, e o crente está na prova, a maioria dos crentes, muito crente vem para a vigília, vem porque está na prova. Não vai. Vou lá para Jesus. Quer vitória? Oração e jejum. A receita continua simples: oração, jejum e Bíblia. Pode sentar, irmão. Glória a Deus. Quantos aqui tem algum tipo de atividade na igreja, lá onde você se congrega? Algum tipo de desenvolve alguma atividade? Levante a mão aí que eu quero ver. Você tem consciência que o que você faz é no reino espiritual? Sim ou não? Sim ou não? Sabe por que muitas vezes não dá certo? É porque você quer fazer coisas num reino espiritual usando armas carnais. Não tem como. Crente que não jejua, que não tem período, não luta para ter uma busca em oração diária. Sabe o que é oração, irmão? Oração e jejum é você se quebrar e reconhecer a soberania de Deus, de que você não dá conta, não dá jeito de fazer sozinho, precisa dele. Daí ele diz assim: então tá bom, então vem. Crente que não ora e não jejua está em sérias dificuldades. Mas agora quem tem atividade na obra de Deus, no reino de Deus, e não ora e não jejua, está em seríssimas dificuldades. Meu irmão, você sabe como é que esse trabalho aqui sobrevive? Com oração e jejum. Senão nós não aguenta aqui não. Não aguenta não. Tem dia aqui que a gente sai daqui, meu irmão. A gente vai para casa. Dia normal. A gente chega em casa. Parece que passou um trator de esteira por cima. Dia normal. Bom Samaritano aqui. Nós estamos aqui pela bondade de Deus. Eu vou fazer em janeiro 24 anos pela bondade de Deus. Estou aqui. Toda terça e toda quinta. Isso aqui eu não estou falando para vocês, pastor jejua. Não tem nada disso aí não. Estou dizendo toda terça, toda quinta, Bom Samaritano, chácara masculina, chácara feminina, toda terça, toda quinta é o jejum da casa. E uma vez por mês, nós temos uma semana inteira jejum. Ficamos aqui dentro do templo, aqui, com os alunos aqui, ó. Tem uns que eles chegam a fazer o quê, meu irmão? Sabe aquele remédio que tem que... Quando a mãe queria dar o remédio e não queria tomar, ela segurava assim com a mão, assim, empurrava com a outra.
Tem uns alunos que a gente vem para cá, eu disse, ó, meu filho, aqui é o seguinte, aqui é o remédio agora. Você não quer, mas tem que tomar. Às 8 da manhã, às 9 oração, das 9 às 10 palavra, das 10 às 11 oração, das 11 ao meio-dia palavra. De segunda a sexta, a gente fica uma semanada aqui dentro aqui. Os pregadores quiserem vir aí passar, pode vir, vem passar com nós aí, o cantor, pode vir, não tem problema. Senão não aguenta. Senão a gente não aguenta. Senão não sai do lugar. Sabe o que é oração e jejum? É buscar direção na intimidade. Porque tem muita gente com pressa, mas sem direção. Melhor do que ter pressa é ter direção. Quando o pastor Josué me passou a presidência do Bom Samaritano, ele ainda falou no público, eu me lembro que ele falou assim, vou passar a presidência do Bom Samaritano, pastor, mas eu tenho certeza daqui uns meses já tem um outro galpão aqui, já tem tudo feito, tal, porque ele vai fazer com mais liberdade, tal. Eu fiquei um ano orando para Jesus me dar a direção. Eu disse, Jesus, no primeiro ano que eu, como presidente do Bom Samaritano, eu não vou fazer, eu vou orar para Deus me dar a direção, o que eu tenho que fazer. Porque melhor do que ter pressa é ter direção. Aí eu viajei de férias, eu nunca tinha tirado férias em janeiro. No mês de setembro, o Espírito Santo falou comigo, tira férias em janeiro. Eu estava orando, eu disse para minha esposa, vou tirar férias em janeiro. Ela disse, não, é tudo muito caro. Eu disse, não, vou tirar férias em janeiro. Jesus vai aplanar, e aplanou tudo certinho, tiramos férias em janeiro. Quando voltamos das férias, está começando a pandemia. Quando começou a pandemia, e eu disse para o meu coração, quando eu voltar de férias, eu vou, se Deus confirmar, eu vou botar esse galpão abaixo, vou fazer um novo. Quando voltei de férias, estourou a pandemia. Quando chegou em março, fechou tudo. E eu disse, Jesus, agora sem o povo vir, como é que eu vou fazer um novo galpão? Não tem como construir agora. Porque eu estava olhando para as minhas possibilidades. Mas só que quando eu fui para a oração e para o jejum, Deus me mostrou as possibilidades dele. Aí fizemos 18 vigílias, só online, sem o povo. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, sentado no escritório, olhando para aquele galpão velho que nós tínhamos aqui. O senhor esteve aqui com nós quando aquele galpão velho, o púlpito era lá. Aí eu estou ali, sentado no escritório, não tinha falado nada para ninguém que eu queria construir. Porque tem coisas que quando você quer a direção de Deus, você não tem que estar falando. Você fica quietinho, deixa Deus vir falar. Estou ali sentado, conversando com Jesus, eu disse, Jesus, olhava aqui para o galpão e disse, Jesus, se tu disser para mim botar isso abaixo, eu boto abaixo e vou construir um novo. Quando eu estou falando assim, tinha terminado de falar isso com Jesus, chegou um aluno, pastor, posso falar com o senhor? Pode, meu filho. Eu disse, eu tive um sonho esquisito essa noite. Eu disse, que sonho? Ele disse, não, eu sonhei que eu vim aqui no escritório para falar com o senhor, para pedir um conselho, e eu chegava e perguntava para o irmão aqui, cadê o pastor? Eu preciso falar com ele. Não, o pastor não está. Tá, mas onde é que ele está? Ele está ali na construção do templo. Eu não entendi, porque não tem construção nenhuma ali, pastor. Eu disse, não era para te entender, é para mim entender, eu já entendi, meu filho. Tem crente aqui que crê ainda que Deus fala através de sonho, de visão, profecias? Crê? Estou falando profecia, mano. Não estou falando dessas profetadas de pix que tem na internet hoje, não. Estou falando de profecia. Profecia de Deus. Esses pilantra que vão... Irmão, essa turma vai pagar um preço tão caro. Irmão, vou dizer uma coisa para você. Olha, o diabo vai ficar com inveja do sofrimento deles. Tanto que eles vão sofrer essa raça.
se não se arrependeram, se converteram. Mas deixa eu dizer aqui para vocês, quando eu lancei, porque quando começou a pandemia e fechou tudo, eu passava por alguns, sabe? Quando você passa por alguns assim, que eles assim, e aí, como é que está lá? Tipo assim, vai fechar quando? Quando fechou todas as portas. Nós tínhamos iniciado uma semana de consagração aqui. E toda sexta-feira eu gosto de fazer uma jantinha mais especial, quando encerra a consagração. Eu estava no culto na terça-feira, na quarta-feira, terça-feira o governador fechou tudo, na quarta-feira nós estamos no nosso terceiro dia da consagração aqui. E os alunos tudo aqui meio preocupados, eu cheguei para eles e disse, fiquem tranquilos, Deus nunca desamparou, e nunca vai nos desamparar. Porque a pandemia só veio para separar os mercenários. Profeta nunca morreu de fome. Mesmo no deserto, Deus manda corvo. Nunca morremos de fome, não é agora que nós vamos morrer. Eu disse para eles, fique tranquilo. Deus vai cuidar de nós tão bem, que vocês estão preparados. Sexta-feira nós vamos comer algo que nós nunca comemos aqui, mas Deus vai mandar. E eles me olharam tudo apavorados. Amém, amém. Quando foi 5 horas da tarde, da quinta-feira, 5 horas da tarde, o telefone toca. Lá do Mesa Brasil, tinha sido feita uma apreensão de camarão. Enchemos 2 freezer de camarão descascado. Sexta-feira à noite nós estamos comendo estrogonofe de camarão. Todo mundo apavorado e nós comendo estrogonofe de camarão. Oh glória! Oh glória! Louvado seja Deus! Sabe por quê? Porque Deus tem prazer em cuidar do seu povo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando lançamos o projeto da construção, estava ali comigo e disse, vamos pensar, vamos botar um outro galpão no lugar. Uns 200 mil vai dar. Aí os meninos dizem assim, pastor, então já lança a campanha 350 mil para os acabamentos. Está lá o site. Porque aqui a gente faz tudo com transparência. Bota o site aí para mim aí. Bota o site aí na tela para você. templo.obonsamaritano.com.br. Está lá, depois você pode conferir. Lá tem a descrição do que foi feito, quem fez, quanto custou e o link que você clica e abre a nota fiscal. Para quem está lá, para quem quiser ver. E se você for lá no total de quanto foi gasto, de quanto foi investido, está lá. R$1.296.000 em meio à pandemia. Me pergunta como? Olha, se eu começar a contar os testemunhos aqui, eu vou ficar aqui. Pregador não prega, cantor não canta, ninguém mais fala nada aqui. E nós só vamos terminar, talvez sexta-feira que vem, se eu contar todos os testemunhos. Cada coisa que você está olhando, cada oferta, nós recebemos piques de 1 centavo. Recebemos oferta de R$1, de R$10, de R$100, de R$1.000, de R$50.000, de R$100.000. Nós recebemos oferta aqui. Sabe essas cadeiras que você está sentado aí? Você cuida bem delas. É lá da Amplexa. Melhor cadeira para a igreja da Amplexa. Eu escolhi, só não escolhi a melhor que tinha deles lá, porque era o dobro do preço. Mas eu disse, mas Jesus vai dar coisa boa. Faltando 2 meses para inaugurar, não tinha a cadeira. E eu estou pregando uma consagração para eles sobre fé. Eu disse assim, Deus... E sabe o que é fé? Fé é o seguinte, está faltando ainda 190 mil para nós fechar a campanha, e ainda tem muita coisa ainda para ser comprada, principalmente as cadeiras que nem está na campanha ainda. E só de cadeira vai R$200 mil. Mas eu não estou preocupado, eu disse para eles. Vocês vão ver o milagre que Deus vai fazer. Vocês vão ver o milagre que Deus vai fazer. Faltando
menos de 2 meses para nós inaugurar, 2 meses para nós inaugurar praticamente, já tinha data marcada para a inauguração e sem a cadeira. Aleluia. Vem um irmão aqui, ele vai dar uma olhada, ele vem e diz assim, pastor, falta muito, esse falta faltando, só da última da campanha que falta, não terminar agora, falta 180 mil, e está faltando ainda as cadeiras. Quanto é que vai de cadeira? Só de cadeira vai uns 200 mil. Tem alguma coisa? Não, tem nada. Tá bom. Aí pegou e saiu, fez uma chamada de vídeo, pegou isso na internet, fez uma chamada de vídeo, tal, andou, eu fiquei por ali parado, ali, tal, conversando com outro irmão, aí a pouquinho ele veio chorando. Ele estava falando com a esposa dele, ele veio chorando. Eu disse, que pai? Aconteceu alguma coisa na tua casa? Porque ele era de outro estado. Aí ele disse assim, não, é que eu falei com a minha esposa, eu mostrei tudo, e ela concordou, vou dar 100 mil para as cadeiras, nós vamos dar. Só de pedra aqui, ó, só de pedra, parede de pedra. E pedra tem mais de 200 mil reais aí. Não gastamos um centavo.